cidade de Belo Horizonte venha ter o seu nome mudado. Jeová Shammah, o Senhor que está aqui, que a glória do Senhor possa encher esta cidade, e onde, Pai, estiverem nos assistindo e nos ouvindo, que ali também a glória do Senhor se manifeste. Guia-nos, ó Pai, guia-nos, ó Pai, Senhor, e que a tua unção, que quebra todo jugo, seja realidade para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Toma o teu lugar em nossas vidas, amém? Você pode convidá-lo a tomar o lugar da sua vida nesta noite? Aleluias. Reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Hey,
Vem, Espírito Santo. Entronizado, Senhor. Levante bem alto a sua Bíblia. Vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que Tu possas vivificar em nossos corações essa declaração que acabamos de proclamar. Somos transformados de glória em glória à Tua imagem. Senhor, sabemos que ao ler a Tua palavra e a orarmos, o Senhor nos transforma. Somos transformados, nunca mais somos os mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, nesta noite, que Teu Santo Espírito venha ungir o pregador, concedendo-lhe graça, concedendo-lhe sabedoria, para que realmente, ó Deus, Tu possas falar aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, com alegria queremos obedecer-Te e queremos honrar-Te. Pai, alcance os que estão aqui. Aqueles, ó Pai, que pelo rádio ouvem, pela televisão assistem, pela internet, ó Pai, em qualquer país do mundo estão assistindo agora. Alcance-os, ó Pai, e Te daremos sempre toda glória, honra e louvor, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Faça assim agora. Todo silêncio. Deixe apenas o Espírito Santo falar ao seu coração. Olhe para mim. Se uma pessoa tem dificuldade em ler a Bíblia e orar, é porque alguma coisa está errada. Normalmente os motores têm algo chamado engrenagem. Faça assim, só para vocês entenderem. Como se fosse uma engrenagem. Ou seja, um dente entra dentro do outro e faz mover os motores. São as engrenagens. Na nossa vida, Deus nos deu também, se pudermos falar assim, forma figurada, duas engrenagens que têm que estar funcionando perfeitamente. É a palavra e a oração. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, é por isso que nós aqui em Lagoinha, nós pregamos só a Bíblia. Ou seja, lemos. Por isso que pedimos aos irmãos para sempre trazerem um caderno e uma caneta, porque aí você anota os versículos. Lemos a Bíblia, há o poder na palavra. Ou seja, nós temos a Bíblia e a oração. E o que move a nossa vida, dentro do propósito de Deus, é se essas engrenagens, elas estiverem realmente funcionando. Ou seja, não adianta eu ter apenas a Bíblia e não ter a oração. Não adianta eu ter a oração e ter a Bíblia. Eu preciso ser pleno. Então as engrenagens, os dentes têm que juntar e eles se movem. Mas agora, para não ficar emperrada, temos o óleo, que é o Espírito Santo, que é a unção. É a unção do Senhor, é esse óleo que faz a engrenagem funcionar. As coisas não acontecem de qualquer maneira. As coisas acontecem dentro de uma escolha que nós fazemos também. Quando a engrenagem é liberada, a máquina vai rodar sem muito esforço. Quando o crente perde o seu amor por Deus, quando ele não deseja ler a palavra do Senhor, quando ele não quer testemunhar nem orar, as perguntas sempre têm que chegar. Por quê? Muitas vezes quando a pessoa tem no coração dela uma coisa chamada amargura, quando a pessoa é aquela pessoa amarga, quando aquela pessoa não sabe lidar com a amargura, acontece que isso trava. Existe a ira, outros problemas da ansiedade na vida, alguns problemas
da ordem mental, de ordem moral, mas ele precisa resolver esse problema. Ele precisa ter o desejo de ler a palavra de Deus, e o desejo de ler assim, algo tão natural. Ele tem prazer em ler a Bíblia. Houve um homem santo de Deus que disse assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Ou seja, não tem jeito. Ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Tudo na vida é uma escolha, tudo é uma escolha, tudo. Mas muitas vezes nós começamos a encher de desculpas, por que as engrenagens não estão funcionando? Sabe, o nosso objetivo na vida é que Jesus Cristo viva, mas que Ele viva a sua vida inteira, através de nós. Jesus vive aonde? Olhe para o seu irmão e diga: Ele vive em mim. Onde é que Jesus encontra? Você vai encontrar Jesus. Há uma estátua de Jesus. Tem igrejas que são cheias assim de estátuas de Jesus, feitas de cimento, de ouro, de prata, de concreto. Mas Jesus vive aonde? Vive em nós. Você precisa ter essa compreensão, onde o Senhor vive. Ele vive através de vós. Quando você lê em Filipenses capítulo 2, o versículo 5. Abra comigo Filipenses capítulo 2, o verso de número 5. Escreva aí esse texto, Filipenses 2, 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, é uma ordem, é algo que está dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo viver. Não importa, querido, o que acontece. Olhe para mim. Não importa o que acontece. O que importa é como reagimos ao que acontece. Sabe por quê? É a maneira como nós respondemos ao que Deus já sabia que nos aconteceria. Romanos 8, 28 e 29 diz o quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus já sabe tudo que vai acontecer com você, querido. Tudo. Sabe se você vai casar, se não vai casar. Sabe se o seu cabelo vai cair ou não vai cair. Ele sabe tudo a seu respeito. Agora a compreensão é como nós reagimos àquilo que Deus já sabia que aconteceria conosco. É outra maneira de compreendermos e vermos a própria vida. A primeira condição que você precisa guardar dentro do seu coração de uma forma tão grande é que Deus é bom. Nós acabamos de cantar essa música. Meu Pai, Ele é forte, Ele é grande. Quando a Maria cantava essa verdade, meu coração enchia em perceber a grandeza de Deus, a fidelidade dEle, a misericórdia dEle. Mas nós precisamos entender que Ele já providenciou tudo, para que nós pudéssemos ser aqui na terra extremamente felizes. Fale comigo. Extremamente felizes. Outra vez, extremamente felizes. E na Bíblia tem uma palavra que descreve o que é extremamente feliz. É a palavra bem-aventurado. Vamos falar? Bem-aventurado. Nós não usamos essa expressão bem-aventurado no nosso dia a dia. Nós nunca falamos assim: ô bem-aventurado. Então olhe para o seu irmão, estenda a mão e diga: ô bem-aventurado. Vamos fazer bonito, vamos ficar em pé. Então você vai chamar 3 irmãos de bem-aventurado. Fale para ele: bem-aventurado, bem-aventurado. É seu vocabulário novo. É isso, bem-aventurado. E bem-aventurado significa o quê? Extremamente feliz. Quem aqui é bem-aventurado? Diga: eu sou bem-aventurado. Agora, por que você é bem-aventurado?
Se você olhar para o outro, vai falar assim, mas será que você é mesmo? Sente e abra sua Bíblia, no Salmo 1. O primeiro Salmo, o Salmo 1, é uma introdução a essa verdade. Diz assim, Salmo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado esse homem, feliz esse homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este homem é extremamente feliz. Na vida, não pense que Deus tenha qualquer surpresa do que vai acontecer com você, porque Ele já sabe. A grande diferença é como nós reagimos àquilo que nos acontece. Muitas vezes as pessoas imaginam que o Evangelho é uma água com açúcar, um placebo, alguma coisa que não é isso. Jesus Cristo disse assim, no mundo tereis aflições. Mas Ele diz, tem de bom ânimo. Como você vai reagir? Ele diz, tem de bom ânimo. E Ele diz, eu venci o mundo. E à medida que você passa a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Ele reagiu? Ele nunca blasfemou contra Deus, o Pai. Ele nunca voltou as costas para Ele, nunca. Ele amava o Senhor. Sabe, a nossa fé não é uma religião. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele desemboca exatamente nessa necessidade dessas duas engrenagens funcionarem. A palavra e a oração. Nós iniciamos a reunião dizendo, a menor distância entre você e Jesus é uma oração. A menor distância entre você e Jesus é uma oração. Ou seja, essas engrenagens têm que funcionar. Tem que funcionar. Não podemos viver, tem gente que gosta de uma fé epidérmica. Ou seja, aquela fé só de sentir. Eu não sinto a presença de Deus. Querido, não é uma questão de sentir. Não adianta você falar assim, eu não sinto o calor do sol. Querido, o sol está brilhando do mesmo jeito. É uma questão apenas de você de posicionar. Sabe, se você ficar trancado no porão, a luz do sol não vai chegar, você não vai ser aquecido. Ou seja, você tem que se expor. Por isso que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, você precisa confiar. E essa palavra, bem-aventurado, extremamente feliz, não é aquela pessoa que tem aquela conta bancária daquele tamanho. Se puder ter, querido, pode ter e tenha mesmo. Não é pecado ter, mas extremamente feliz. Tem um outro aspecto, é aquela pessoa que confia em Deus. A palavra crer não é acreditar. Existem pessoas que acreditam, mas não confiam. São duas realidades totalmente diferentes. Confia em Deus. Abra comigo no Salmo 2, o verso 12. É o ponto 2. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Olha o que está escrito aqui. O Salmo 2, o versículo de número 12, diz assim. A última expressão, diz assim. A última frase do Salmo 2 diz assim. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Todos aqueles que nele confiam. Sabe, faça de Deus, meu irmão, a sua fortaleza. Confie no Senhor de todo o seu coração, como diz a palavra. O Salmo 34, verso 8. Salmo 34, o verso de número 8. Diz assim. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que confiam nele. Temei o Senhor, vós os seus santos. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom.
Eu gosto muito de sorvete. A Renata gosta de sorvete. Um dia desses nós estávamos na sorveteria, lá na África do Sul, e queríamos provar o sorvete de lá. O sorvete de lá era Häagen-Dazs, então é igual daqui. Aí, ela começou a provar. Então dava uma colherzinha pequenininha assim, e provava, e escolhia o que era melhor. Quando a palavra diz aqui no verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Tudo que nós temos que saber, tem tanta gente que é teólogo e não sabe disso, que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E diz então, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz, extremamente feliz, aquele que nele se refugia. As pessoas hoje buscam refúgio aonde? Buscam a segurança aonde? Nisso, naquilo. Não sabe, as coisas do mundo tão naturais, são coisas assim tão frágeis. Mas aqui a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. No Salmo 40, verso 4. Olha que coisa linda. Você precisa trazer seu caderninho e sua caneta, hein? Salmo 40, verso 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem, feliz, extremamente feliz. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor o quê? A sua confiança. Confiança. Você está sentado nesse banco. Faz assim, espreguiça nele mesmo, sabe? Ele não vai quebrar não. Você pode pesar 180 quilos, sabe? Agora seria muito diferente se você estivesse sentado numa cadeira dessas de plástico e pesasse 180 quilos, você ia sentar ali assim, será que vai? Mas agora, você na vida, quando você põe essa compreensão, quando você lê aqui dizendo, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Olha o que diz o Salmo 84, o verso 12. Olha para o irmão que está aí ao seu lado e diga para ele, meu irmão, leia a Bíblia. Diz assim a palavra: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Jeremias estava vivendo um período lá do cativeiro, uma situação tão delicada. Jeremias 17, verso de número 7. Na nossa vida, nós precisamos dessa realidade, da palavra e da oração. Essas duas engrenagens têm que funcionar perfeitamente. Por isso aqui em Jeremias 17, 7 diz assim: bendito, bem-aventurado, extremamente feliz, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode, querido, colocar a sua esperança nos médicos, não é errado. Você pode colocar a sua esperança no diploma que você tem, não é errado. Você pode colocar a sua esperança em coisas assim, mas quem tem a palavra final é o Senhor. Por isso a palavra diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Hoje as pessoas vivem buscando alívio para a culpa. E a culpa não resolvida destrói. Mas quando você lê o Salmo 32, os versos 1 e 2, é um dos salmos, todo salmo é tão glorioso. Mas este salmo começa falando de uma bem-aventurança, dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada
e quem o Senhor não imputa maldade, não atribui iniquidade. Não tem coisa mais gostosa do que você ter a paz no seu espírito. Uma pessoa atormentada pelo remorso. Muitas vezes as pessoas que se matam, ela não quer morrer. Ela quer matar aquilo que está matando ela. Ou ela quer atingir outra pessoa. Existem situações patológicas que levam a pessoa a se matar também. Mas a culpa, como resolver uma situação de culpa? Mas a Bíblia diz, extremamente feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Nós temos visto aqui em Lagoinha, toda semana, centenas e centenas de pessoas. Elas chegam de uma maneira e saem de outra. Temos visto uma transformação, mas é uma transformação que toca o presente e atravessa a eternidade. Isto muda. Olha o Salmo 40, o verso 4. Salmo 40, o verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem os afeiçoados à mentira. Na outra página, o Salmo 41, o verso 1. É algo da alegria de você passar para os outros. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Sabe, uma das coisas que traz tanto alegria ao nosso coração é a generosidade. Todos esses ministérios que temos aqui em Lagoinha é só para mostrar a generosidade do Senhor. Quando eu vejo, e semana passada eu estava lá atrasada na África do Sul, com os nossos missionários ali da África, lá de Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, conversando com eles. Estamos ali cuidando de pessoas necessitadas, e experimentamos isso aqui. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Em Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Talvez não seja você que venha achá-lo, talvez vai ser o seu neto, talvez seu bisneto, talvez o seu filho. Mas sabe, por isso que quando a palavra diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem-aventurado que acode ao necessitado. Mas não é apenas só o necessitado de arroz e feijão, não. É o necessitado muitas vezes da culpa, que precisa do perdão. É o necessitado que precisa sair, como ouvimos aqui a pastora Diana Márcia falar, aquele moço escravizado pelo álcool. Ele não consegue por ele mesmo. Bem-aventurado que acode ao necessitado. Sabe a pregação do Evangelho? Quando você anuncia para os outros quem é Jesus, quando você mostra a glória de Jesus, o amor do Senhor, você está acudindo ao necessitado. O necessitado é aquele lá das Filipinas, onde aquele tufão fez aquela desgraça tão grande. Mas o necessitado pode ser aquele vizinho do seu apartamento, que está com o casamento estraçalhado, está com os filhos nas drogas, outro está com um parente no CTI. Ou seja, nós vivemos num mundo doente, a despeito de todo o avanço tecnológico. Há tanta necessidades, e a palavra diz, bem-aventurado que acode a necessidade. E há uma promessa: o Senhor o livra no dia do mal. Ou seja, a palavra diz que há um dia que é chamado o dia mau. Lá em Efésios 6 fala a respeito desse dia. É aquele dia quando parece que as portas infernais se abrem e situações das mais terríveis acontecem. Você sai de casa e tantas coisas acontecem. Lembro da história de um pastor
que ele foi convidado para pregar numa outra cidade. E ele tinha que sair bem cedo, bem cedinho, bem cedinho. E ele acordou cedo. Mas na hora que ele estava fazendo a barba, ele cortou. E aí começou a sangrar, teve que colocar esparadrapo, consertar e tudo. E ele falou, gente, eu estou indo para pregar e acontece isso comigo. Na hora que ele vai ligar o carro, ele vai sair, o pneu do carro estava furado. E ele vai perdendo tempo, a pressão do horário. Ele falando, o que está acontecendo? Mas na hora mais, vem o cachorro e morde ele. E ele então entra no carro e vai passando o limite de velocidade. Um guarda para. E o guarda manda ele baixar o vidro. Está com um bloquinho ali. Ele olha para o guarda e diz assim, ó, seu guarda, hoje é meu dia, está todo azarado. Pode mandar multa, esse dia está azarado mesmo. O guarda olha para ele e diz, olha, há uns anos atrás a minha vida era assim. Mas desde que eu aceitei Jesus, aí... No dia mau, não deixe de ser crente, irmão. Não deixe de ser crente. O Senhor o livra no dia do mal. Naquele dia, o Senhor vai trazer o livramento. Olha o Salmo 84, verso 5. Salmo 84, o verso de número 5. A palavra diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. De onde vem a nossa força? De onde vem o nosso descanso? De onde vem a nossa segurança? Há tantas pessoas, não é errado você fazer uma previdência lá para quando você ficar velhinho, não é errado. Mas existem pessoas que lançam toda a sua confiança naquilo. Seu projeto de vida é um projeto egoísta, é aquele projeto para ele mesmo. Mas quando você lê o que está aqui, escrito aqui, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, querido. Você está aí sentado agora. Se alguma coisa acontecer aqui, entrar um arzinho e entupir uma veia, o que for, tem um derrame, a pessoa fica lá. Sabe, nós temos um dia para ser vivido, de cada vez. Basta cada dia, Jesus falou. Basta cada dia, basta cada dia. Eu confesso que eu tenho sonhos para viver 100 anos. Se você me perguntar, eu posso ficar aqui 2, 3, 4, 5 horas falando para você. Tantos projetos, tantos sonhos. Mas eu tenho apenas um dia para viver. Eu tenho apenas um dia para viver com a minha filha, com meus netos, com a minha esposa. Eu tenho apenas um dia para pregar aqui. E quando você entende que você tem um dia para viver, você vai sempre vivê-lo intensamente. Você vai valorizar cada momento dele. Você não vai permitir que seu coração seja uma caverna de mágoa, de rancor, de ódio, de raiva. Você não vai acumular sujeira na sua alma. Você sempre está pronto, sempre pronto. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A palavra do Evangelho diz que quando Jesus veio, ele disse: os montes serão aterrados, os vales serão nivelados, os caminhos escabrosos, aqueles caminhos assim, que você tem até vergonha de ter lembrado que passou por eles na sua história. Por isso a palavra diz: cujos caminhos
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabe, não permita na sua vida, sabe assim, depressões, montes e tal, caminhos escabrosos, aqueles caminhos que você tem vergonha só de lembrar. Mas Ele muda os nossos caminhos, muda de uma forma tão bonita a nossa história. Olha o Salmo 89, o verso de número 15. Extremamente feliz essa pessoa. Diz assim a palavra: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Então vamos ficar em pé? Fique em pé, porque as pessoas acham assim, alguns acham que a religião é aquele negócio assim. Não é isso. Diz aqui: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Põe sua Bíblia no seu lugar e nós vamos cantar. Vem cá, Maria, vamos cantar aqui, festa da alegria. Sabe por quê? Porque você precisa entender isto. A alegria do Senhor, o que é? É a nossa força. Você pode encontrar aquela pessoa assim, tão chué, tão lá para baixo, mas no momento quando você começa a mostrar, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus Cristo reina, Ele é maravilhoso. Bem-aventurado, bem-aventurado é o povo, bem-aventurado é o povo que conhece o quê? Os vivas de... Sabe o que é júbilo? Você tem um nível que é alegria, você tem um nível que é alegria mais um, você tem alegria mais dois. Tem gente que a alegria dele manifesta só levantando a sobrancelha, mas é o modo dele manifestar a alegria. Mas existe isso que nós vamos cantar agora. Vem cá, vamos cantar mesmo, sabe? Olha lá, ela tem um neném ali na barriga. Gracinha. E já vamos celebrar. Este é um tempo de festa, é de alegria. Vamos dar um grito de júbilo. Aleluia! Com as palmas, celebre! Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em
Bem-aventurado o povo que conhece. Nosso maior inimigo não é o diabo, porque Jesus lidou com ele. Quando você espreme a Bíblia, lá em Oséias está escrito: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nosso maior inimigo é a ignorância, é a falta do conhecimento. E o conhecimento está aqui, é a palavra e a oração. Bem-aventurado o povo que conhece os vivos de júbilo. Quando você enfrenta uma situação delicada, você nunca vai dizer: eu estou sozinho. Você vai dizer: o Senhor está comigo. Quando você olha as suas impossibilidades, a palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Caminhe na verdade. Não assuma nunca a mentira na sua vida. Proclame esta realidade. Vamos assentar. O Salmo 106, o versículo de número 3. Salmo 106, o verso 3. A palavra de Deus não é para ser estudada apenas. A palavra de Deus é para ser encarnada, vivida. Por isso diz assim o Salmo 106, verso 3. Bem-aventurado. E bem-aventurado nós já aprendemos que significa extremamente feliz. Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Chegue no Salmo 112 agora. O Salmo 112, no versículo 1. Começa com um aleluia. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor são proteção para a nossa vida. São proteção. Quando você vai dirigindo na estrada, aí sempre tem aqueles sinais: curva fechada à direita. Não é assim? Diminua a velocidade. Quando as pessoas seguem direitinho aquelas placas, ele tem uma proteção. Tem uma proteção. Os mandamentos de Deus não são para atrapalhar a nossa vida. Quando ele diz lá nos 10 mandamentos: não adulterarás, diz assim: mas será que eu não posso cair na gandaia? Não. É uma proteção para o homem. Ou seja, os mandamentos do Senhor nos foram dados como proteção. Quando você lê a palavra: feliz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, se deleita nos mandamentos do Senhor, tem prazer em viver, em encarnar os mandamentos do Senhor. O Salmo 128, o verso 1, repete a mesma verdade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Existe algo que toca a nossa mente, o temor do Senhor. Mas andar nos caminhos do Senhor é a prática. Andar nos caminhos do Senhor é a nossa vivência. A palavra diz: aquele que anda nos caminhos do Senhor. Não existe um caminho do Senhor que seja asfaltado, não é esse caminho dessa maneira. O caminho do Senhor é a própria manifestação da vida de Jesus. Qual é o caminho do Senhor? Em João 14, 6, o que está escrito, Jesus falando: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Sabe, à medida que você caminha, servindo, amando o Senhor, que diferença. Quando você lê o Salmo, que é o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, esse Salmo 119, ele tem 156 versículos, e todos eles só para mostrar a glória da beleza da palavra do Senhor. O Salmo 119, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração.
Eu oro, querido, para que você possa realmente buscar o Senhor de todo o coração. Não pense que o coração seja esse órgão, que está batendo aí, não. O coração é a manifestação da sua própria vida. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, tem pessoas que são assim tão frágeis na fé, não tem raízes. Tem pessoas que começam tão bem, mas não duram. O que conta na nossa história são as raízes que vêm da palavra do Senhor. Isaías capítulo 32, o versículo 20, proclama a mesma realidade. Isaías 32, o verso número 20. Bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Em outras palavras, bem-aventurado aqueles que libertam os outros. Ou seja, quem sabe na sua vida, quase que literalmente passou o boi e o jumento. Aquele que dava chifrada e aquele outro que empacava. Sabe, libere as pessoas, querido. Muitas vezes você fica guardando mágoa de jumento e de boi. Gente que te feriu, que te atrapalhou a vida, que te machuca. Sabe, libere sua sogra. Libere aquele seu chefe no trabalho. Libere. Seja bem-aventurado. Seja, libere, dê vida, dê vida. Em Mateus capítulo 11, o versículo de número 6. Jesus começa de uma forma tão bonita, como tudo que ele fez, trazendo exatamente essa motivação, dizendo: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não procure achar em Jesus, nem a igreja dele. Olhe para mim. Jesus e a sua igreja são apenas. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. Eu e você somos parte do corpo. Somos parte do corpo. Ame a igreja. Ame a igreja. Ame. No dia 19 de maio de 66, foi o dia que eu me converti. E foi aqui. Eu amo Lagoinha. Não é porque eu sou pastor. Antes de ser. E aquilo que Deus tem para a sua vida, você não precisa buscar em lugar nenhum. Ele tem para você aqui. Porque ame. Quando você entende isso aqui, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Guarde no seu coração isso. Quando você lê Mateus 13, o verso 16. Quando Jesus fala, dizendo: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Filho, cada dia que você pode participar de uma celebração de culto, quando você assiste, quando você ouve, quando você vê, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Tanta gente que está vendo tanta porcaria agora, tanta gente que está ouvindo tanta besteira agora. Você deve olhar para os seus olhos e falar: meus olhos são bem-aventurados, meus ouvidos são bem-aventurados, porque Jesus, no meio de milhares de pessoas, Ele volta e diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque vem o quê? Vem Jesus. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouve. E ouve o quê? Ouve as palavras do Senhor. No capítulo 16, Mateus 16,
Bem-aventurados são aqueles que recebem revelação. Diz assim, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 17 diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quando você se diz: eu sou bem-aventurado, eu tenho a revelação de quem é Jesus, eu tenho a revelação de saber quem é Jesus, quem é o Senhor. Quando você chega em João capítulo 20, o verso de número 29, João capítulo 20, o verso de número 29, há um momento quando o Senhor toca dizendo assim, João capítulo 20, o verso 29. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crede? Bem-aventurados que não viram e creram. Com esses olhos aqui, eu nunca vi Jesus. Nunca vi. Os discípulos viram, tocaram. Multidões viram o rosto do Senhor. A pessoa que eu mais amo, eu nunca vi. Não sei a cor dos seus olhos, sua altura. Isso não muda nada na minha vida. Porque Ele diz: Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque naquela época muitos viram e não creram. Eu sou bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Ele diz: Bem-aventurados os que não viram e creram. Não é porque meus olhos nunca o viram. Eu conheço alguns pastores que são cegos. Nunca viram o pôr do sol. Nunca viram o sorriso de uma criança. Nunca viram a barriga de uma mulher grávida. Nunca. Nunca viram uma flor. E amam, e amam, e amam a Jesus de uma forma tão intensa. Nós não precisamos ter, é por isso que na nossa fé, nós excluímos qualquer figura. Nós não temos imagem de escultura para lembrar de Jesus. Nada disso. Nada. Nada. A fé cristã é uma fé espiritual. Não é uma fé sensitiva. Eu não preciso tocar para crer. Eu não preciso carregar uma figurinha de Jesus no bolso para eu lembrar dele. Por isso ele diz: Bem-aventurados os que não viram e creram. No dia a dia, filho, você vai experimentar tentações. Não é pecado você ser tentado. O pecado é você ceder às tentações. Mas no meio das tentações você se torna bem-aventurado. Quando você lê, abra comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Depois do livro de Hebreus, você tem Tiago. Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Começa com uma bem-aventurança, dizendo assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, sabe, no meio da provação. Mas a aprovação é para você crescer, filho. É para você subir mais. A aprovação não é para te esmagar, não. A aprovação muitas vezes chega
É para você crescer, para você amadurecer. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. No mesmo capítulo, olha o verso 25. Em tudo que você for realizar, há uma promessa de você ser bem-aventurado. Diz assim, Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não adianta você simplesmente ter um entendimento. Isso tem que ser traduzido em atos práticos. Por isso ele diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Vamos nos colocar em pé. Queria pedir que os músicos tomassem seus lugares. Mas não é porque a reunião está terminando, não. É porque tem algo especial agora. Fique em pé, tome a sua Bíblia. Eu quero terminar. Quero que você tome a Bíblia agora. O último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. Apocalipse. E no livro do Apocalipse nós encontramos 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. É um livro, muitas vezes as pessoas leem o Apocalipse assim, tremendo de medo. É um livro, é o único livro da Bíblia que tem uma bênção carinhosa para aqueles que o leem. Olha o verso 1, Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem. Sabe, quando você lê o Apocalipse, você é extremamente feliz. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 14, versículo 13. É uma bem-aventurança. Apocalipse 14, 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor, assim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor, assim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 16, o verso 15, ele diz, eis que vem, como que vem o ladrão. O ladrão só serve de modelo, só para uma coisa, que a gente não sabe a hora que o ladrão vem. O ladrão não presta para mais nada. Ele é tomado como exemplo só para isso. Você não sabe se vai chegar lá fora, se seu carro vai estar lá. Ele diz, eis que venho como ladrão. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A palavra diz que nós somos vestidos com os atos de justiça de Cristo Jesus. Apocalipse 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 20, o verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Sabe qual é a primeira ressurreição? É quando a pessoa converte.
No dia 19 de maio de 66, eu ressuscitei. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a fazer parte de quê? Da primeira ressurreição. Quem que já foi ressuscitado com Cristo? Passamos a primeira ressurreição. Olha o que está escrito, Apocalipse 22, verso 7. Apocalipse 22, o verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E última bem-aventurança da Bíblia, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Põe sua Bíblia sobre o banco, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Eu podia resumir tudo o que nós vimos sobre as bem-aventuranças em 4 frases. Primeira, o homem feliz tem a sua felicidade no prazer do Senhor. O homem feliz sabe que a sua felicidade depende da paz dos seus semelhantes. O homem feliz tem sua vida em contraposição aos sistemas desse mundo. O homem feliz conquista sua felicidade em sua caminhada até o galardão prometido. Levante a mão do seu irmão e diga comigo: o homem feliz tem sua felicidade no prazer do Senhor. Jesus é o seu deleite. Seu time pode ganhar hoje e perder amanhã. Você pode ter cabelo hoje e ser careca amanhã. Você pode ser dessa finurinha hoje e amanhã não ser. O seu prazer é o Senhor. O homem feliz tem a sua felicidade no prazer do Senhor. Digo, o homem feliz sabe que sua felicidade depende da paz com seus semelhantes. Você tem que viver em paz. Escolha viver em paz. O homem feliz sabe que a sua felicidade depende da paz com seus semelhantes. Viva bem com seu marido. Viva bem com a sua esposa. Viva bem com seus filhos. Viva bem com seus semelhantes. Terceiro, vamos falar juntos? O homem feliz tem sua vida em contraposição aos sistemas deste mundo. O sistema do mundo diz que o feliz é aquele que tem mais pessoas para servir. Quanto mais você tem pessoas para te servir, aí você é bem-aventurado. Mas bem-aventurado é um homem que é uma contraposição no nosso chamado. Quanto mais você serve, quanto mais você tem o privilégio de servir os outros. Jesus, o maior, lavou os pés dos discípulos. Era um serviço que era feito pelo escravo, o mais, que era lá o último. E Jesus tomou o lugar. O mundo diz que o maior, ele é considerado por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Sabe, a nossa fé é uma fé de ponta cabeça, o reino de Deus. O maior é o menor. A nossa bem-aventurança é essa. É quanto mais você pode servir, aí mais bem-aventurado você é.
E o resumo final 4, vamos ler juntos? O homem feliz conquista a sua felicidade e sua caminhada até o galardão prometido. Não é por causa do galardão. A vida já seria vida. Não é porque um dia vamos ter uma rua de ouro. Nada disso. Mas o galardão que todos nós almejamos é que nós vamos ver Jesus tal qual Ele é. Vamos ver. Eu me interessa. Se você me perguntar se eu quero rua de ouro, eu não quero. Não é isso que me atrai no céu. Aí eu vou ter lá uma mansão. Não é isso que me atrai. O que me atrai, o céu para mim é céu por causa dele. O céu é céu por causa dele. A nossa fé é Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar esse nome do Senhor. Queremos proclamar essa verdade. Bem-aventurado, extremamente feliz, aquele que conhece o Senhor. E a vontade dEle é que a terra seja cheia da glória do conhecimento dEle. Por isso nós vamos cantar o que cantamos hoje. Aclame ao Senhor toda a terra. Ao olharmos essas bandeiras de países, mas procure ver o nosso país. Queremos ver Jesus reinando. Queremos ver Jesus sendo a paixão do nosso povo. Queremos ver o Brasil não sendo conhecido por isso ou por aquilo. Queremos ver a nossa amada terra sendo conhecida por uma terra rendida a Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. As promessas do Senhor são incomparáveis. E uma das promessas de Jesus foi esta. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa dele dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Quem sabe você é alguém que está buscando Deus. Quem sabe você está cansado já da sua vida, sem gosto, não há sentido. Mas Jesus disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. A promessa dele foi esta, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. A promessa dele é de receber você como um filho pródigo que volta para a casa do Pai. Coloque suas duas mãos sobre seu peito por um instante. Feche os seus olhos. Eu não conheço você, mas eu sei que Jesus Cristo te conhece e te ama. E hoje é o dia de você voltar. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que tem essa experiência de se entregar a Ele, de nascer de novo. E hoje é esse dia de um recomeço na sua história. E eu quero orar e pedir a toda a igreja que ore comigo, como se fosse você sozinho orando, dizendo assim: diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi do teu amor. Eu vi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador, preciso do teu perdão. Nesta hora, eu abro meu coração e eu te peço: entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão.